porque o nosso negócio aqui é bem compacto. Ok. Pronto. Então vamos lá, né? Começando mais um episódio da Forge, né? Vamos forjar pessoas e também acrescentar no conhecimento das pessoas para que as pessoas possam ter um momento com a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é pronta para dar às pessoas o conhecimento de quem Deus é, o que Deus pode fazer e quanto Deus pode mudar na vida de cada pessoa quando a pessoa quer ser mudada e moldada. Então vamos para mais um período de palavra, né? E mais um episódio da A Forja. Então vamos ler as escrituras. Ler, pega a sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. A oração cura a terra. Vamos ler então. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós estamos aqui com o diácono Wender, né, que também faz parte comigo aqui nesse momento da palavra de Deus. Não só ele vai aprender, mas como eu também vou aprender um pouco da palavra de Deus, porque na verdade nem todo mundo, aliás, ninguém sabe tudo. A gente vai ajuntando conhecimentos, entendimentos, né? Alguns a gente descarta, outros a gente pega, outros a gente aceita, porque analisamos tudo para o bem do conhecimento, né? Então, vamos para mais um episódio da Forja. Então, o texto que sugerimos hoje está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vai falar de oração, humilhação, busca e converter, sair dos maus caminhos. Então, o que você tem, Wender, para poder dizer a respeito desse versículo? Bom, em 2 Crônicas 7,14, Fala um pouco mais alto. em 2 Crônicas 7,14, duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, se o meu povo, então não é qualquer um, alguém que Deus estava direcionando a um povo específico, que era o povo dele, não era para todos. E segundo, se ele se humilhar, quer dizer que o povo não estava se humilhando, porque a gente temos que ser cautelosos para não humilhar outras pessoas. Então, tipo assim, a gente temos que nos humilhar aos pés do Senhor. E é isso que esse versículo está falando. Se o meu povo, que chama o meu nome, se humilhar, então eu ouvirei. Então, é que a gente podemos entender que Deus nos ouve se a gente não se humilhar diante dele, a gente se prostrar aos pés dele. Então, vamos um pouco aí. O Wender deu a analogia dele. Eu vou mostrar que algumas coisas que ele falou, não que ele está errado, mas que está um pouco fora do contexto bíblico. Não porque ele está errado, mas foi a visão que ele teve. Veja só, no texto que foi referido aqui, Deus fala com Salomão. E quando Deus fala com Salomão, Deus está falando sobre o templo e a casa de Salomão, que foi adornada, preparada para o Senhor, e o Senhor agradou do trabalho de Salomão. Mas eu quero que você analise que logo em seguida, abaixo do texto 13, versículo 13, Deus então começa a mostrar qual era o desejo dele para com o povo que está na casa dele. Veja só, porque quando você lê o texto, você tem que entender o contexto. Você não pode pegar somente o texto. O texto é esse que a gente leu, do 14 o versículo 14.
Só que existe o contexto que é do versículo 11 ao seguinte, que está dizendo sobre todo o texto. Então, para que a gente possa entender, não que o Ender esteja errado, aqui começa a forja, que é formação, entendimento. Porque quando você tem entendimento, Ender, você passa a entender melhor o que você está explicando. E isso foi um bom exemplo, porque eu só peguei um versículo isolado e não todo o contexto dali. Exatamente. Foi o erro que você cometeu, mas é normal. Porque quando eu mostrei esse texto, eu já tinha entendido o contexto, né, que era o antes. E veja só, vamos, não porque ele está errado, mas a leitura que ele fez, por exemplo, da humilhar, está um pouco fora do texto. Por quê? Porque, Wenda, quando Deus aqui fala, ele não fala de outras pessoas. Você não vai humilhar outras pessoas. Ele não está querendo dizer, não quer dizer que está errado. Mas o que ele quer dizer é que quando você se humilha a mim, Deus está falando, vem para mim quando você se humilhar e orar. Porque ele está falando, Deus está falando para ele. É com ele o assunto. Porque veja só, era um povo que estava pecando. No sentido desse texto que a gente está lendo, Deus está falando com alguém que está pecando. E se essa pessoa está pecando, o que ele está falando? Se você se humilhar, o que é se humilhar? Vir ao Senhor e reconhecer que você é pecador. Agora veja só, a maioria das pessoas, quando ele está pecando contra Deus, o coração endurece. E quando o coração endurece, a pessoa não tem capacidade de reconhecer e ser humilde. Por isso que o Senhor chama as pessoas para que ele venha e se humilhe diante dele. Porque veja só, uma pessoa que ela não se humilha, ela jamais vai se prostrar diante de Deus. Ela jamais vai pedir perdão para outra pessoa quando ela errar. Ela jamais vai fazer isso, porque ela não tem um coração humilde. Então, quando entendemos o texto, fica bem mais fácil para que nós possamos reconhecer que nós também somos falhos. Porque se você não sabe que você erra, você não sabe que você errou. Se você não sabe que você é pecador, então você não reconhece que você tem pecados. Então o texto nos afirma que antes de nós dobrar o nosso joelho, nós devemos nos humilhar, quer dizer, reconhecer que nós somos pecadores. Veja o texto ainda. Se o meu povo se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Olha só, são 1, 2, 3, 4 coisas que a pessoa precisa fazer. Se humilhar, daí então ele vai orar, porque a humilhação traz arrependimento, ele vai diante de alguém e traz humildade para se prostrar, e me buscar, porque muitas das vezes, veja só, na primeira vez que você ora, sabia disso? Você não acha Deus. Porque na primeira vez que você ora, o seu coração ainda está duro. É aquelas 3 fases que você falou pra mim, que é a carne, a espírito, alma e o espírito. Exatamente, as 3 fases que devemos atravessar. O que ele está querendo dizer é que tem 3 fases que nós devemos atravessar. Você volta lá em Gênesis, você vai entender. Deus forma o homem de barro, que é a carne. Então ele sopra no homem o espírito dele. E daí então a Bíblia fala que o homem forma-se alma vivente. O que quer dizer? Por conta do espírito, agora o homem tem entendimento, tem alma. Né? Então o homem tem 3 pessoas habitando dentro dele. Trino, correto? Então, quando nós vamos orar, a primeira fase da primeira camada que você tem que atravessar é a física,
que é o corpo, porque é por isso que o Senhor fala se humilhar. Então, se você reconhecer que você é falho, que você precisa de Deus, você se humilha. Daí então você ora, que aí você entra na alma, porque a alma vai reconhecer que temos que adorar. Daí então você afeta o espírito, né, que é o que está dentro de você, que é a comunhão com Deus. Aí é quando você entra no espírito com Deus, que é a terceira fase. Então, geralmente, a maioria das pessoas elas não conseguem se prostrar porque não tem humildade e a sua carne ainda é dura. Entendeu? Aí ele precisa de entender quem ele é para ele conseguir romper. Então nós somos carne, alma e espírito. Temos que atravessar a carne para chegar na alma, para ir para o espírito. E daí então, no espírito, nós alcançamos uma unidade única com o Espírito Santo. Né? Porque Jesus, quando ele estava no monte, que ele estava orando, ele... Qual que é o versículo lá? Quando ele vai orar com os discípulos, e os discípulos, ele pega os discípulos dormindo. Mateus 24. Veja só o texto que nós vamos... Veja só, Mateus 26, talvez, Mateus 26, 36, no Getsemane. Não, Mateus 25, a partir do 36. Tá. Peraí. Você pode ler para nós? 36, 40, versículo 40, e diz: E voltando para os seus discípulos, o achou adormecido. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entendeu? O espírito está pronto, o espírito quer, mas a carne é fraca. Por quê? Porque o homem na carne, ele não resiste, ele dorme. O homem que ele não tem intimidade com Deus, então ele não consegue ficar acordado na hora da oração. É o que eu sempre falo para ele. Ele dorme orando. Então, quando você romper a sua carne não poder mais controlar a sua alma e nem o seu espírito, você consegue ter intimidade com Deus. É o que acontecia com Jesus. Ele orava intensamente. Então, quando Jesus fala que a carne é fraca, ele está dizendo que a gente precisa de romper a fase da carne, a primeira fase. Porque a oração, ela é um romper. Quanto mais você orar, mais profundo você vai se encontrar com Deus. E Jesus fala, na verdade, o espírito está pronto, a pessoa quer. Ele vai, só que a carne ainda está pesando sobre ele, que ele dorme, ele adormece orando. Então, veja só, todo ser humano precisa de romper essas fases. Se humilhar, orar e buscar o Senhor, porque na primeira oração você não vai conseguir achar o Senhor. Você precisa de continuar. Por isso que em Isaías 55 vai dizer, versículo 3, se eu não estou enganado, vai dizer que buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, nós temos que buscar. Por quê? Porque o Senhor, ele não é que ele se esconde, mas ele espera que nós o procuremos, para que ele se faça achado. Entendeu? Então, depois de você buscar o Senhor, a Bíblia vai falar assim, e se converter dos seus maus caminhos. Veja só, se converter dos seus maus caminhos. Você primeiro se humilha, você segundo ora, você então busca, e daí então você se arrepende, se converte. O que é converter? Achar o caminho. Veja só, porque ele fala assim, e se converteres dos seus maus caminhos. Converter para outro lado. Você está indo para um caminho mau e sai dele e vai para outro alvo. Quando você peca, você erra o alvo.
Mas quando você vai na santidade, você está acertando o alvo. Então, o que quer dizer? Se converter dos seus maus caminhos. Se converter, sair dos seus maus caminhos e ir para o caminho do bem. Então, nas versões seguintes, Wenda, veja só o que o texto diz. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu Deus do céu, sabe por quê? Ó, tem muita gente que está doente. E ele estando doente, tem doença que está na pessoa por conta dos pecados. O cego, Ah, que eu não sei, eu acho que é o cego, que ele era cego de nascença e os discípulos perguntam para Jesus, foi ele ou os pais que pecou? E Jesus, nenhum nem o outro, mas isso foi para a minha glória. a glória de Deus. Para a glória de Deus, Que Jesus não chamava a glória para ele, era para Deus. Para a glória de Deus. Eu falei errado. Sim, verdade. Só que aquele texto ali mostra que nenhum deles pecaram, mas mostra que há pecado nas ações. Sim. Entendeu? Então, isso há consequência. Só que tem um segredo aqui. O que você ia falar? Pelos judeus, quando uma criança nascida com doença, agora forma, então para eles era porque no monte fala a bênção vai até 1000 gerações, mas a maldição até a 4ª geração. Então, eu posso estar errado, mas se não me falha a memória, para o judeu, quando uma criança nascia com alguma deformação, alguma coisa, para eles era um pecado, ou podia ser dos pais, dos avós, ou até dos bisavós, porque, como eu falava, é até a 4ª geração. Então, o homem, por conta dos pecados, a gente pode adquirir, sim, algumas doenças, mas veja só, mas se cumprirmos todo esse processo aqui, né, se humilhar, orar, buscar e nos converter dos caminhos maus que estamos, o Senhor, Ele ouve do céu, né, e perdoa os pecados de quem está fazendo todo, se humilhando, buscando e se convertendo dos maus caminhos e orando. Ele perdoa os pecados dessa pessoa e sara a terra. A terra, ao meu ver, somos nós. A pessoa. Se há algum problema na terra, Deus sara. Por isso, quando você fala, por exemplo, eu tive isso, não sei o quê. Por isso, eu entendo que o homem, ele recebe perdão de Deus e pode ser curado. Porque senão, Deus, eu olho assim, tá certo, Deus pode falar assim, eu não vou curar. Só que tem muita coisa que nós decidimos por Deus. Agora pensa, a Bíblia vai falar, eu não vou me recordar o versículo direito, João 14, eu acho. Eu acho que João 14 diz uma mensagem, veja só. Eu acho que é João 14 mesmo. João 14. Olha só, Jesus falando, João 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, peraí. Muitas das curas de Jesus eram assim, conforme a sua fé. E outra, é porque a pessoa pedia. Não, sim, não porque a pessoa pede. Pedir, tem um monte de pessoas que pedem. Tem pessoas que pedem esmola. Mas quantas pessoas que não foram curadas por Jesus? Várias. Várias, porque não tinha fé. O problema aqui não é porque pede. Pedir, qualquer pessoa pode pedir. Depende daquilo, quanto você quer aquela cura.
Se aquela cura se aquela cura é uma muleta para você, Deus não vai curar, porque você usa aquilo como pessoal. Sim. Você não quer mudança, você só quer usar. Foi igual eu disse para uma senhora. Eu disse para ela assim, ela falou assim, eu tenho um problema assim, 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 assim. Eu recebo pensão assim, 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 assim. E eu disse assim, vem cá. Você quer a cura de Jesus? Quero. Mas a cura de Jesus, ele vai trazer para você a cura, mas ao mesmo tempo você não pode mais usar isso para receber pensão, porque você vai estar ilegal. Ela falou, eu entendo. Pois é, então a cura de Jesus vem completa. Isso não pode servir para você mais de amuleto. Ou você quer a cura, ou você quer viver do governo. Da esmola. Da esmola. Então, muitas das vezes, Lorena, a pessoa não quer a cura. Entendeu? A pessoa mantém aquilo na mente porque ele quer viver daquele jeito. Ele não quer sair daquilo ali. Não quer sair do conforto. Não conforto, não é confortável para ela. Só que ela já está tão adaptada com o que ela já está, que ela acha que aquilo ali é da vida, faz parte da vida dela. Só que quem quer você dessa forma é o diabo, mantendo-se debaixo de uma escravidão. A mulher corcunda, ela estava debaixo de uma opressão maligna. E Jesus fala assim, filha de Abraão, ela estava corcunda, com um espírito maligno nas costas dele. Jesus vai lá e cura, expulsa o demônio. Então eu te falo, por que queremos as migalhas e por que não podemos ter tudo? Porque aqui o texto diz, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu o farei. E aí tem um ponto final. O quanto você quer? O quanto você quer ver-se livre dessa maldição? Pode ser o que for. Não existe esse... Não, olha, não, eu não coloco na cabeça, não tem como entrar na minha cabeça de crermos num Deus tão poderoso que não há nada que possa parar e a pessoa falar para mim, não naquele caso, mas eu digo assim, não tem como a pessoa falar para mim assim, não, Deus não quis curar. Eu não vejo assim, não tem como. A não ser que as pessoas desistiram de buscar. Ele fala assim, não, para mim é o suficiente, eu estou satisfeito desse jeito, eu não quero. Porque só pode ser isso. Porque Deus, ele tem milagres para entregar, mas para os seus filhos. Para os seus filhos. Ó, veja só, o ímpio consegue ficar rico. E o cristão fala, não, eu não quero, não. Riqueza é do diabo. Mas é engraçado. E Deus é o dono de tudo, da prata e do ouro. É o que eu ia falar. O próprio Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Então... Mas vem cá. Não tem muitas mentes que pensam dessa forma que... Por exemplo, naquele sentido. Eu já orei e Deus não quis curar. Mas o quanto você orou? O quanto você queria? Ou será que Deus não sabe do quanto nós queremos? Eu acho que... Assim, eu penso que se Deus, nós sabemos que Ele é dono de tudo e Ele está fora do tempo e tudo Ele pode curar, Ele pode libertar qualquer pessoa da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e a própria Bíblia diz que Ele pode curar tudo. Como que podemos limitar Deus que nós servimos? Como nós podemos limitar Ele se a própria palavra fala, se pedirdes alguma coisa no meu nome, eu farei. Esse é o problema, nós que limitamos Deus. Né? Porque Deus não é limitado. Não. Mas no versículo seguinte tem um texto, agora não vou recordar qual é o texto, que fala que tudo que pedimos no nome dele. Porque nesse texto que eu estou lendo aqui, do versículo 14 de João, diz, no versículo 15 também, eu estou lendo o versículo 14, mas no versículo 15 diz assim, se me amais, guardares os meus mandamentos. Então, se amar o Senhor e guardar os seus mandamentos, Ele tudo faz. Então a gente já entende que há um parâmetro para isso. Então, será que amamos os mandamentos do Senhor e será que nós amamos a Ele? Estamos pedindo a cura dele, mas nós estamos amando a Ele? Amar Deus acima de todas essas coisas e o próximo como a si mesmo. E tem uma coisa,
conforme você serve a Deus, Deus tem noção daquilo que você precisa dele. E, tipo assim, você serve a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, ama a Ele e guarda os seus mandamentos. Daí então Ele vai ver as suas necessidades e vai falar, não, chega, sai daí, demônio, sai daí. Você não tem autoridade sobre o meu servo, não. Entendeu? Então, tem mais alguma coisa para acrescentar, Wanda, sobre o texto de 2 Crônicas 7, Não, 14? acho que foi explicado muito bem. Então, a gente agora deixa com você para o seu análise, escreve, anota, veja de novo e vê o que o Senhor pode fazer na sua vida. Tá bom? Que Deus possa te guardar e abençoar em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.